Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor, amém? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Por gentileza, eu peço que coloqueis sobre os vossos pés. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 30, versículo 22. Êxodo 30, 22, enquanto você procura, eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar pela primeira vez aqui no estado do Goiás, especialmente aqui em Goiânia, na liberdade de poder pregar o Evangelho, agradecer ao canal de Deus, para que eu pudesse estar aqui, pastor Welker Dânio, que Deus continue abençoando, também ao pregador Gabriel Guerino, é isso? Mateus Guerino, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, os demais pregadores que nos antecederam, Deus abençoe em nome de Jesus. Êxodo 30, 22 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás. E você diga amém. Podei tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto que não é qualquer texto, porque o que ora acabamos de ler são palavras do próprio Deus para um homem chamado Moisés. E quem é que foi este homem chamado Moisés? Quem é que não se lembra que Moisés, ele foi um dos maiores líderes de Israel e também um dos maiores profetas que já existiu? Você vai acompanhar o texto e você vai ver que Moisés, ele viveu 120 anos. Estevão, o primeiro mártir, e de Elimulte, o homem que abandonou a sapataria para ser um dos maiores avivalistas da nossa história, ele vai dividir a vida deste homem chamado Moisés em três fases essas de 40 anos cada uma. A primeira fase da vida deste homem chamado Moisés é uma fase aonde ele vai se tornar um homem sábio. Segundo a pregação de Estevão, ele vai ficar sábio no Egito, vai estudar nas melhores faculdades. Segundo a Bíblia Sagrada, este homem chamado Moisés é um homem poderoso em palavras. Ele se sai bem quando fala, ele fala bem, ele gesticula bem, ele sabe se sair bem mediante a um público. Olhe para cá, para você compreender e entender o que é que vai ser ministrado aqui neste período. Você vai ver que no primeiro período da vida de Moisés, os primeiros 40 anos, Moisés é um homem diplomata, formado nas maiores faculdades do Egito. Só que completando Moisés 40 anos, a Bíblia Sagrada nos revela que esse homem chamado Moisés vai matar um egípcio e escondê-lo na areia. E isso vai levá-lo a fugir para o deserto de Midian. Daí então se começa a partida da segunda fase da vida deste homem chamado Moisés. São mais 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos Moisés vai se casar, Moisés vai gerar filhos, Moisés vai se tornar um pastor de ovelhas, que é funcionário do seu próprio sogro. E a Bíblia diz que um certo dia o anjo do Senhor se manifesta na sarça, e o fogo que queima a sarça não a consome e nem fumaça. Mas olhe para cá, para você compreender, porque Deus, ele vai chamar esse homem Moisés para uma grande obra. Só que neste exato momento
deserto da vida de Moisés, Moisés vai se mostrar um homem que no início era alguém e agora ele não é mais ninguém. Porque o homem que outrora era diplomata, o homem que outrora tinha conhecimento, agora não passa de um crente gagá que não consegue falar. É por isso que ele vai dizer para Deus: Deus, como é que o faraó vai me ouvir se eu não sou um homem eloquente, de palavras convincentes? Como é que ele vai me ouvir se eu ainda sou incircunciso de lábios? Mas a Bíblia diz que daí se dará início à última fase da vida de Moisés, que se passa na maioria das vezes no deserto em rumo à terra prometida por Deus. Mas preste atenção, porque nessa última fase da vida de Moisés, você vai ver que Moisés ele vai passar por experiências extraordinárias com Deus. Moisés ele vai adquirir uma intimidade muito profunda com Deus, porque a Bíblia diz que o costume de Moisés era subir o monte. Subir o monte para quê? Para poder conversar com Deus. E a conversa de Moisés com Deus não era pelo WhatsApp, a conversa de Moisés com Deus não era pelo Messenger do Facebook, a conversa de Moisés por Deus não era por intermédio de ligações telefônicas nem SMS. A Bíblia nos revela que Moisés falava com Deus como o homem fala com qualquer homem, era face a face, era boca a boca, era tete a tete. A intimidade que Moisés adquiriu com Deus era tão profunda que Deus ele vai fazer algumas revelações a este homem chamado Moisés, que se tornarão revelações muito importantes para o povo judeu. A primeira revelação é os 10 mandamentos, é as tábuas da lei. A segunda revelação é a revelação do projeto do tabernáculo, e o texto que nós acabamos de ler está inserido neste projeto, aonde Deus ele vai fazer uma revelação para Moisés da receita que vai compor o azeite da santa unção. Aqui eu te falo qual é o tema desta mensagem. O tema é os propósitos da unção. O texto que eu acabei de ler é simplesmente base para este tema, os propósitos da unção de Deus sobre a vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Você vai ver que esse azeite, que esse óleo, ele só era derramado sobre a cabeça de rei, como aconteceu com os monarcas, sobre a cabeça de profeta, como aconteceu com Eliseu, e sobre a cabeça de sacerdote, como aconteceu com Arão e também os seus filhos. Mas observe uma coisa: ninguém podia oficializar o seu ofício sacerdotal sem a unção de Deus. Ninguém podia reinar sem a unção de Deus. Ninguém podia profetizar sem a unção de Deus sobre a sua vida, porque assim como nos dias atuais nós precisamos, para ser reconhecido como motorista do meu carro ou como piloto da sua moto, você precisa de uma CNH. Assim também é na Bíblia Sagrada. Para um homem reconhecer o seu ministério, para o seu ministério ser reconhecido, é preciso haver a unção de Deus sobre a sua vida. A unção, quando ela se dava sobre a vida de alguém, é para o separar, para o capacitar, para o influenciar ou liberar que ele venha exercer um ofício dentro da casa de Israel, porque qualquer um podia bater no seu peito e se passar por profeta de Deus, assim como aconteceu com Semaías no período em que Jeremias profetizava na casa de Israel. Ele escreveu cartas pelo seu próprio nome, dizendo que Deus havia lhe falado, e Deus falou para Jeremias que ele não tinha falado nada para esse profeta. Assim como também muitos podiam bater no seu peito e se passar por rei dentro da casa de Israel, você vai observar na Bíblia Sagrada e você vai ver
que certa vez houve um evento dentro de Israel. No livro de 2 Reis, de 1 Reis, no capítulo 1, você vai ver que um certo homem cujo nome é Adonias, a Bíblia diz que esse tal Adonias, ele é filho do rei Davi. E agora o rei Davi, que foi um guerreiro excelente durante a sua história de vida, ele já não tem tanto vigor, porque ele já não é tão jovem, ele já está nos seus últimos dias de vida. E a Bíblia Sagrada nos revela que Adonias vai aproveitar da situação, porque o seu pai está velho, não tem mais força. Ele vai bater no seu peito e vai dizer: agora eu vou ser rei dentro da casa de Israel. E ele estava tão convicto do seu reinado que ele chamou a galera, convocou os amigos e convidou para o churrasco. Falou: vamos comemorar, porque agora eu serei rei dentro de Israel. O povo já estava gritando: viva o rei Adonias. O povo já estava ovacionando: ele é o nosso rei agora. Só que Adonias esqueceu que para ele ser reconhecido como rei dentro de Israel, ele precisava da unção de Deus sobre a sua vida. Eu saí do estado do Mato Grosso e eu vim aqui na autoridade de profeta para profetizar, e eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração. O problema dessa geração, sabe qual é? É que eles estão com a síndrome de Adonias. Quer reinar, mas quer reinar sem unção. Quer pregar, mas quer pregar sem unção. Quer cantar, mas quer cantar sem unção. Quer profetizar, mas quer profetizar sem unção. Mas eu vim aqui e eu vou entregar o recado de Deus. A igreja não depende de técnica vocal para ser cheia do Espírito Santo. A igreja não depende de diploma, nem de anel do dedo para ser avivada, porque o que aviva a igreja ainda é o poder, é a autoridade de Deus sobre a vida do homem. Tem que ter unção, sem unção não dá. Você vai ver que Adonias, ele se proclamou rei, mas a Bíblia diz que Salomão, que tinha a promessa de seu pai que seria o sucessor, ele vai ser ungido. E quando Salomão foi ungido, a palhaçada acabou dentro de Israel, porque diz que o povo que estava reunido para comemorar o reinado de Adonias foi todo mundo embora. Por quê? Porque quando um crente cheio da unção entra em cena, é para bater de frente com o sistema. A rebelião tem que acabar, a palhaçada tem que terminar. Sabe por que estão te criticando? Sabe por que estão falando mal de você? É porque tu tem unção. Sabe por que o povo te janta, te almoça, te lancha, ainda toma café da manhã com o seu nome? É porque tu tem unção. Se eu fosse você, irmão, eu dava lugar nessa noite e deixava esse linguarudo gastar a língua, porque sobre a sua vida repousa a unção do Deus de Israel. Se há alguém que acredita nessa palavra, abre a tua boca, levante a sua mão e adora. Aleluia. Acompanhe comigo para você compreender. Porque um dos propósitos que a unção vai gerar sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus, primeiro, é lhe dar coragem. Nós acabamos de acompanhar uma mensagem ministrada pelo Mateus, o pastor Mateus Guerino, que falou acerca de Davi. Nós conhecemos a história desse jovem, um jovem que tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas de seu pai. Mas chega um certo evento dentro de Israel, que Deus vai rejeitar o rei atual, vai se manifestar ao profeta Samuel e vai dizer: Samuel, eu já rejeitei Saul, enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei para a nação de Israel. A Bíblia diz que Deus vai se manifestar a Samuel, e Samuel, como um profeta obediente a Deus, ele vai em direção a Belém de Judá. Quando ele chega lá, ele se depara com um jovem bonito, um jovem forte, um jovem grande, que tinha aparência de rei, que tinha pinta
pinta de rei, ele andava como rei. Só que porém, Deus vai se manifestar a Samuel e vai dizer: Samuel, não se engane com a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem, ele olha o exterior. O homem quer saber se você tem status. O homem quer saber quais são as suas condições financeiras. O homem quer saber se o seu carro é do ano ou não é. Mas eu, Samuel, eu olho para o coração do homem. E a Bíblia Sagrada nos revela que Davi vai ser chamado no campo aonde ele pastoreava, e ele vai ser ungido no meio dos seus irmãos. Por quê? Porque a partir deste dia vai se criar uma rivalidade entre os seus irmãos e entre Davi, porque na ótica humana quem tinha que reinar era Eliabe, na ótica humana quem tinha que reinar era Samar, na ótica humana quem tinha que reinar era Abinadab. Então normalmente as pessoas não vão aceitar a unção de Deus que está sobre a sua vida, porque eles acham que você não tem capacidade. Eles acham só porque você veio de uma família humilde, você não tem direito em receber a unção de Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela que agora Davi vai receber uma ordem para levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. E a Bíblia diz que lá vai Davi. Quando Davi chegou no campo de batalha, que o seu irmão mais velho viu Davi interrogando os soldados, ele vai ficar irado e vai perguntar para Davi: o que é que você, Davi, está fazendo aqui no campo de batalha? Sabe o que ele estava dizendo? Campo de batalha não é para pastor de ovelha. Campo de batalha não é para quem vive no campo cuidando das ovelhas. Campo de batalha é para quem tem espada na mão. Campo de batalha é para quem sabe manejar o escudo. Campo de batalha é para quem sabe se portar com a sua armadura. Só que aquele exército inteiro esqueceu que sobre a vida de Davi havia algo que nem o exército do rei Saul tinha. O quê? A confirmação da sua chamada. Nele havia a unção de Deus. O que nós, igreja do século 21, precisamos compreender é que nem todo mundo que carrega a espada na mão tem unção. É que nem todo mundo que anda com armadura tem unção. É que nem todo mundo que sabe manejar o escudo tem unção. Sabe como é que você vai diferenciar qual guerreiro tem unção e qual guerreiro não tem? O guerreiro que não tem unção, ele abandona a espada com medo do gigante. O guerreiro que não tem unção, ele deixa a batalha com medo do gigante. Pregador que não tem unção, quando ele vê o gigante da calúnia, ele fala: eu vou parar de pregar. Cantor que não tem unção, quando vê o gigante da fofoca, abandona o playback e fala: eu vou parar de cantar. Pastor que não tem unção, quando vê o gigante da rebelião, ele deixa de pastorear por causa do gigante. Mas quem tem unção, o gigante pode ter 2 metros, 20 metros, 30 metros, ele vai passar por cima desse gigante. É hoje ainda, se você crer, dê um pulo dessa cadeira, pisa na cabeça do gigante, esmaga. Se coloca de pé, se coloca de pé, vai. Shuraman tocou valabra suri mi candarai remicalamanchuri mi cantarácia rapla súria. Levante a sua mão agora para o céu, e em nome de Jesus eu vim aqui para te dizer algo da parte de Deus. Deus está liberando unção sobre a sua vida. Deus está liberando unção sobre a sua chamada. Deus está liberando unção sobre o seu ministério. Vai cantar como nunca, vai pregar como nunca, e um gigante que saia da sua frente, porque a unção de Deus vai despedaçar, despedaçar, despedaçar.